Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa A Caminho da Regeneração, que vai ao ar pela Rádio Boa Nova e também no canal YouTube da Editora do Fogo. Nós contamos sempre com a presença de Samuel Gomes, que vem enriquecer as nossas reflexões nestes momentos. E aí, amigo, beleza? Tudo ótimo. Desejando muita paz a todos os ouvintes. Muito bem. Samuel, no programa da semana passada, nós tivemos que interromper uma abordagem que a gente estava falando, com base no livro Notícias de Chico, na data limite, regeneração, apocalipse, e eu perguntei a você o que a gente poderia extrair para a nossa vivência dos acontecimentos de hoje, do que seria data limite, apocalipse, principalmente em função de um texto que eu publiquei 2 semanas atrás no blog da Editora do Fogo sobre a data limite, com base nos seus livros, e também sobre um livro seu que eu estou revisando na editora, sobre o Apocalipse de João, onde é um livro autoral, e o Samuel passa uma interpretação do processo do Apocalipse à luz da doutrina e do autoconhecimento. Então, eu queria que você retomasse a sua fala da semana passada. Inclusive, eu estou para receber aqui da produção uma pergunta que, na hora que você fizesse essa abordagem aí, resumindo um pouco a sua fala da semana passada, eu vou passar para você a pergunta. Tá, joia. O que nós temos que retomar é que a data limite é uma data estabelecida pelo Cristo em relação à não produção de uma terceira guerra mundial. Então, não tem data limite relacionado com regeneração. A data limite só interfere na regeneração se nós produzíssemos até essa data uma terceira guerra. A regeneração, na sua fixação, teria efeitos muito danosos. E o trabalho de regeneração ia ser mais pesado para quem os espíritos... E atrasaria, né? Isso. Teria um atraso, seria mais pesado para a reconstrução dos espíritos que ficariam no planeta. Como a data foi estabelecida pelo Cristo até o finalzinho do mês de julho, pessoal. 20 de julho. Isso. Isso quer dizer que o período estabelecido por ele já foi. Já passou. Então, vai haver uma terceira... Eu não vejo a probabilidade de uma terceira guerra mundial, porque se tivesse que ter uma terceira guerra mundial, teria que ter sido lá no dentro desse laboratório de 50 anos. Isso. Então, eu acredito que, por exemplo, o Apocalipse é diferente da data limite, porque o Apocalipse é a regeneração. Então, regeneração, Apocalipse, nós estamos falando da mesma coisa. Porque a própria expressão Apocalipse é revelação. Apocalipse, revelação. Então, desde o momento que nós somos revelados, que somos espíritos, essa revelação e esse trabalho de exteriorização do espírito é o Apocalipse vivenciado, o que representa a regeneração. Porque o que a regeneração vai fazer? A regeneração vai fazer a gente nos identificar com o espírito. Para nós chegarmos à condição de mundo ditoso, isso quer dizer que o mundo ditoso, você tem no mínimo 70% a 80% de característica espiritual sobre a matéria. No processo de regeneração, vamos dizer que nós fomos revelados a nós que somos espíritos. Quando houve essa revelação, nós estaríamos mais ou menos no percentual de 50% de matéria e 50% de espírito. Para você chegar de 50 a 70, é muito rápido, que é o trabalho que a regeneração vai fazer. Quando você chega ali para um percentual de 70%, você é muito espiritual. Entendi. E você chegar de 70% a 100% é um processo muito dinâmico. Tá, mas Samuel, você está falando assim que é 50%, né? Então vamos lá. Quando você fala assim que 50% da população hoje... Não, 50% hoje, de percentual de matéria e espírito. Não de sociedade, não, porque não. A maioria de nós na Terra hoje, poucos somos os que acreditam na vida espiritual, na reencarnação. E se envolvendo, inclusive, as doutrinas mais antigas, hindus e tudo mais. Mas hoje nós podemos dizer o seguinte, o aspecto de acreditar ou não é significativo. O que nós vamos notar é que os seres humanos hoje sabem que eles são mais mentais do que físicos.
a característica religiosa, ela tem a mesma característica mental. Então, qual é a característica religiosa da ciência? A mente. Porque quando nós falamos da mente, nós estamos falando da natureza espiritual. Então não altera se o cara acredita que tem mente e que tem espírito. É a mesma coisa. Então, se a ciência desenvolve a natureza mental, ela está desenvolvendo a natureza espiritual. Não, eu estou entendendo. Porque a natureza mental é o espiritual da ciência. Nós poderíamos então comparar que nós viemos até o século XX, né? Desenvolvendo a questão material. Isso, porque o homem biológico, materialmente falando, ele estava consolidado. Tá. Mas quando você começa a falar da mente, de subconsciente, nós estamos falando de que natureza? Nós estamos falando da natureza espiritual. Então, o cara que acredita hoje na psicologia, no psiquismo, ele é tão religioso quanto o cara que acredita no espírito. Ah, muito bom. Isso quer dizer aí pra mim agora. não altera se a pessoa, quando a mente não tem é um aspecto espaço, religioso. não. O aspecto religioso só trouxe uma conotação moral do aspecto. Porque a ciência não tem um comprometimento moral. Tanto é que você acreditar que tem mente não altera moralmente, mas fala da natureza essencial do ser. Então, por isso que a discussão entre ciência e religião ela é utópica. Quando a ciência desbrava o conteúdo mental da criatura. Não, entendi. Agora para mim está mais espiritualmente claro. Nós estamos bem consolidados. Não, inclusive agora me deu um flashback aqui. Tem uma pessoa que está fazendo curso gratuito de física quântica. Você vê. Na internet. Então, eu tenho um filho que está na Europa, ele está fazendo esse curso. E ele foi criado num lar espírita, foi para evangelização, etc. Então ele falou assim, mãe, o cara tá falando de doutrina espírita e não sabe. Você vê. O cara tá falando que quem não reconhece Deus como origem da vida e fonte do amor e vibra fora dessa faixa, não está preparado para entender o que vai acontecer. Isso é um físico falando. Então, nesse aspecto, ele me deu essa clareza agora. Então, ele falou assim, ele lá só usa outras palavras que o pessoal da doutrina usa. Para fluido cósmico universal, que ele chama de energia de Deus, e por aí afora vai. Então, todo mundo que está nessa vibe já está ligado na natureza do espírito. E hoje, o que fundamenta os problemas humanos? O lado emocional, que é o lado espiritual. As questões da vida são emocionais, então quer dizer que os problemas são espirituais. A ciência fala assim, não, é emocional. Tá ótimo, é a palavra que você dá para a espiritualidade? Tá perfeito. Eu vou ficar discutindo com palavras? Não, bobagem. Vou. A gente entendendo que é a parte do sentimento, gente, isso é desenvolvido aqui pelo Chico nessa obra, Notícias de Chico. O Chico revela nessa obra que ele está comprometido perante o movimento espírita do Brasil a despertar nesse movimento a atenção e o cuidado para o desenvolvimento do sentir reto, espontâneo e verdadeiro. Esse é o compromisso que Chico apresenta nessa obra aqui. Bom, Samuel, vamos dar uma paradinha aqui, que eu estou com 1000 perguntas na cabeça, os ouvintes do lado de lá também devem estar, mas eu estou com uma pergunta aqui, porque semana passada nós falamos sobre a questão da data limite ter terminado em 20 de julho passado agora, que seriam os 50 anos de moratória que Jesus deu quando o homem pisou na Lua. Então, o homem pisou na Lua em 69 e agora 2019 completou os 50 anos. Caso Jesus não pedisse essa moratória, naquela época lá que o homem pisou na Lua, havia uma programação de provas e expiações para a coletividade humana, no auge da Guerra Fria, passar por uns perrengues coletivos severos para evitar que a imaturidade espiritual do homem ela atingisse outros órbits. Foi o que nós discutimos semana passada. Isso. Aí um ouvinte fez... Você quer completar alguma coisa? E se houvesse a limpeza espiritual aí em 69, o Cristo olhou e falou assim, se tiver que limpar, limpa todo mundo. Aí vai ficar pouco espírito. Mas como o planeta, quando a gente fala de mudança, não é para o planeta mudar. Nós já tinha rodado há tempo. Isso aí. Porque a gente fala assim, a mudança do planeta, não, gente. A regeneração é do espírito na Terra.
O mais importante da regeneração não é o planeta, é o espírito. E se eles fizessem, ia ficar só evidenciando o planeta. O que esses 50 anos fez? Esses 50 anos fez uma melhoria na qualidade de transformação. Agora pode fazer a regeneração que fica mais gente do que sai. Pois é. Então, a gente comentou isso no programa passado. E nós recebemos a seguinte pergunta do ouvinte. Eu não vou ler na íntegra. Certo. O nosso ouvinte pergunta o seguinte: você poderia dizer algo sobre as atuais catástrofes que estão acontecendo no planeta? Uma vez, né, estou ampliando aqui, uma vez que a gente já cumpriu essa meta aí de passar 50 anos sem uma terceira guerra mundial, essas catástrofes fazem parte da regeneração do orbe? Todas as catástrofes que aconteceram no planeta sempre aconteceram. Quanto mais primitivo o planeta, as catástrofes eram muito mais o quê? Violentas. Frequentes também? Violentas e frequentes. Uhum. Quando o planeta estava consolidando-se, o próprio Emmanuel narra no A Caminho da Luz, que o planeta não tinha nem habitabilidade, porque as catástrofes que tinha aqui eram catástrofes de varredura geral. À medida que o planeta vai assentando para que a vida pudesse estabelecer, de tempos em tempos, as catástrofes acontecem. O que acontece é que em todos os planetas do universo, catástrofes existem. Quando uma coletividade está dentro do planeta e ela está desenvolvida, o que acontece? Vai acontecer uma catástrofe, o planeta, os habitantes do planeta sabem lidar com ela. Nós não sabemos ainda. Mas vai chegar uma hora, por exemplo, que as previsões catastróficas, elas serão previstas e o contingente dos habitantes do planeta, eles vão lá, remove o grupo, acontece a catástrofe. Nós saberemos lidar com cada catástrofe. O problema nosso é que quando o homem começa a explorar o planeta e ele, por exemplo, testa bombas nucleares no fundo do oceano, essa bomba nuclear no fundo do oceano amplia a ação catastrófica, gerando, por exemplo, em vez de ser um maremoto, gera um tsunami. Não, e num planeta que já estaria se assentando. E que, entre aspas, se eu poderia falar, fica desassentado. Isso, porque na verdade, o próprio planeta, ele terá que mudar a sua estrutura material existencial. Para as mudanças materiais do planeta, as catástrofes são necessárias. Por quê? Vamos dizer hoje, então, vamos olhar e falar para Marte. Marte é um planeta material igual à Terra? Não. Quando você olha para Marte, materialmente falando, Marte não tem o quê? Vida. Não tem nada. Isso quer dizer que as catástrofes já limpou tudo. Isso quer dizer que o mundo material lá, ele tem uma sutilidade. E para nós utilizarmos a própria matéria do planeta, vai ter que acontecer isso. Agora, quanto tempo isso vai acontecer, eu não faço a menor ideia. Não é assim? Mas um dia alguém vai olhar para o planeta Terra e falar assim, não tem vida. Não tem vida lá. Mas já teve. E tem. Tem sob o parâmetro vibratório diferenciado, porque a própria natureza material do planeta, ela vai se sutilizar. Então, assim, a gente poderia dizer aqui que essas previsões de que vai faltar alimento, de que o sol uma hora vai se apagar e que nós não vamos viver na Terra mais, a humanidade vai perecer, nada tem fundamento. Não, tem não. Mesmo porque sóis são substituídos. Não, e tem um detalhe, se a vida em Marte é mais evoluída que na Terra, e lá eles não dependem do Sol, da água, igual nós dependemos. Isso quer dizer que existem matérias diferenciadas, necessidades diferenciadas, que vai fazer com que o que a Terra vai fazer é se ajustar a esses grandes planetas que se desenvolveram. Muito bem. Inclusive, Samuel, essas adequações, no programa passado, na pergunta de número 25, eu pesquisei com Samuel as habilidades que nós iremos desenvolver no mundo de regeneração. Vale a pena vocês conferirem lá. Isso. Né? Que se a gente ler ali nas entrelinhas da resposta do Chico, nós vamos ver que tudo vai mudar. Para você ver, hoje quando nós olhamos em habilidades, as habilidades hoje são mais intelectuais, íntimas do que era antes. As habilidades do homem tinha antes era da terra, era lidar com a terra,
explorar. Hoje não, as habilidades cada vez mais são o quê? Intelectuais. E o próprio aparato que acompanha essas habilidades são aparatos que caminham com as habilidades. Por exemplo, Altamente tecnológico. hoje nós diminuímos demasiadamente a distância de comunicação entre os homens. Imagina quando o homem tinha que fazer uma comunicação a cavalo. Quanto tempo demorava para um homem comunicar com o outro? Em distâncias. Imagina que eu tinha um parente em outra região e o cara tinha que levar a cavalo a carta. Demorava quanto tempo para chegar? Então veja bem, olha como é que a natureza de comunicação passou a ser. O que nós descobrimos é que o universo é regido por redes. E o homem, pela descoberta da informática, descobriu essa rede de comunicação que não é só daqui. Nós vamos nos surpreender quando o Facebook e o WhatsApp receber mensagens interplanetárias. Aí nós vamos ver como é que a coisa era. E eles vão falar assim, vocês custaram. Meu filho, você... Não é assim? Nós só estamos descobrindo como é que as coisas funcionam. Hoje você conversa com uma pessoa que está nos Estados Unidos, na China, no Japão, instantaneamente. Imagine quando holograficamente nós podemos estar presentes nos locais. Holograficamente falando. Eu poder andar no meio das pessoas holograficamente. Isso quer dizer o quê? Eu estou fazendo o que os espíritos fazem. Eu posso irradiar-me ao mesmo tempo no centro em que eu estou. Eu posso fazer uma palestra na China, no Japão, holograficamente, e estar irradiado quantas vezes eu posso projetar o meu ser. E as pessoas conversarem comigo assim, ó. Então eu estou conversando aqui com os Estados Unidos e o cara me pergunta na China e eu respondo para ele. Eu vou conversar com ele pessoalmente. E o que está lá nos Estados Unidos vai... Aí ele me faz a pergunta também, eu falo assim, tá certo, é isso aí. Olha, isso que os espíritos fazem na comunicação mediúnica. As pessoas não entendem por que o Bezerra de Menezes está em várias comunicações mediúnicas. Ele simplesmente projeta-se holograficamente em todos os lugares e no centro onde ele está, ele responde todos ao mesmo tempo, conversando com todo mundo. A gente tem uma pergunta no livro dos Espíritos que não consegue entender isso não. Fala assim, como que o Espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Nesse sentido, você estará em vários lugares ao mesmo tempo, consciencialmente. Isso aí. Isso quer dizer que o corpo, ele não... Vai chegar um momento que as pessoas assim, eu quero você corporalmente. Meu filho, você me quer superficialmente? Só se for, né? Eu estou presente na minha qualidade interior, muito mais real do que exterior. Fisicamente. Então tem gente que vai assim, mas a sua presença materialmente equivale. Valia como importante no passado. Lá atrás. Lá atrás. Nós vamos começar a entender que a nossa natureza real, ela é espiritual. E que a minha projeção holográfica, ela é muito mais patente e existencial do que fisicamente. Sim. Começando a notar que o corpo é secundário ao processo da vida. Muito bem. Voltando aqui da viagem, né? Samuel, na pergunta de número 27, complementa a anterior, complementa a pergunta da nossa ouvinte e fala um pouco sobre o cenário mundial que nós estamos, tá? Qual será o papel do Espiritismo no cenário do mundo? Isso é a pergunta feita ao Chico. E ele responde o seguinte: a doutrina dos Espíritos tem a função de despertar espiritualmente o homem, plantar a semente da verdade maior em sua mente, revelar de onde veio, para onde vai, e principalmente revelar a verdadeira natureza do ser, sua condição de espírito imortal. E ele complementa: ela tem também, por fim, combater o materialismo. Essa missão o Allan Kardec já falou, já fez. Acabou, gente. Nós vamos perder os aspectos superficiais da doutrina e ficar com o essencial. O essencial não é doutrina espírita, o essencial é a verdade cósmica da vida. Qual que é a religião cósmica? Do amor. Não tem outra religião, não. Porque nós já seremos espírito, todo mundo é espírito. Romperemos as barreiras que nos separam uns dos outros. Barreiras superficiais de raça, de linguagem, tudo isso vai acabar, gente. O que nós somos? Nós somos um centro de vida espiritual que não é valorizado pelo que reveste, mas pelo que ele sente.
Samuel, você acabou de falar uma outra coisa do livro Futuro Espiritual da Terra, pela sua psicografia, autoria de André Luiz. Você já falou duas coisas aqui, agora você falou que as barreiras da comunicação vão se romper. Se eu estiver enganado, você me corrige, porque eu costumo misturar um livro no outro. Mas nesse livro do André Luiz tem uma palestra do Cristo no final, não é isso? Isso, porque as limitações que nós encontramos no mundo físico são de natureza distorcida. Por que é distorcida? Porque eu sou americano porque falo inglês. Eu não sou americano porque é corpo inglês. O corpo não é americano, mas a língua é americana. Então, o que separa os homens nos fundamentos? O que mais separa os homens nos fundamentos? Os seus pensamentos e a sua linguagem do que a dor física é igual. Se você dá um beliscão no americano, a dor é igual ao beliscão do brasileiro. A dor é igual ao do chinês. O sofrimento que uma mãe chinesa tem em relação aos filhos é o mesmo sofrimento que uma mãe brasileira, africana tem. Isso quer dizer, então, o que separa os homens? O externo, a linguagem. Então, e as suas concepções, né? Isso. Então, quando Cristo viu que os planos espirituais mais próximos da Terra, porque aquela modificação é só dos planos espirituais mais próximos da Terra, que são os planos mais elevados, mais inferiores. Você fala no livro Futuro Espiritual da Terra. Isso. Eu falo que o nosso lar, por exemplo, o André Luiz achou que o nosso lar, as pessoas comunicavam telepaticamente. Isso quer dizer o seguinte, se no nosso lar houvesse comunicação telepática, não existia necessidade de linguagem brasileira. O cara desencarna no Brasil, ele continua falando brasileiro no plano espiritual. E é atendido numa colônia espiritual brasileira. Porque ele não entende inglês. Quem não sabe inglês aqui, não vai saber inglês depois que desencarna, não. A não ser que aprenda inglês. Ou então... saca da memória. Mas para isso tem que ter muita lucidez também. Isso. E se ele não reencarnou e nunca falou inglês? Ele não né? vai poder tirar da memória o inglês. Então o que vai ter que acontecer? Então o que o Cristo fez? Espera aí, existe separação nos planos espirituais. Superiores. Tanto é que teve um tsunami, que o Divaldo descreve, um tsunami no livro sobre transição planetária. Sim. Ele descreve que os planos espirituais, por exemplo, o nosso lar, foi ajudar o acolhimento de desencarnes coletivos naquela região. Naquele período bem antigo. O que chegou lá? Chegou lá, todos os grupos de espiritualidade lá tinham intérpretes para ajudar. Entendido. Então o que o Cristo olhou? Meu filho, se vocês ainda são separados por linguagem, no plano espiritual, isso sustenta a falta de fraternidade. No plano físico. E no plano físico e no plano espiritual. espiritual. Então o que ele já fez? Ele já rompeu a barreira da linguagem nos planos espirituais superiores. Por quê? Se houver uma comunicação espiritual, se houver uma comunicação espiritual nos planos espirituais e romper as barreiras da linguagem, a fraternidade já vai existir nos planos espirituais. Se isso estabelece no plano espiritual, uma hora vai chegar na onde? Na Terra. Então, por que eu estou dizendo que nós estamos começando a construir aparelhos que rompem a linguagem? Que chama-se tradutores. Então, como que eram os tradutores no passado? Como que nós podemos... Seres humanos, dicionários, Isso. sinais. Hoje aí virou computador, agora virou um sistema de voz. Aí vai virar um sistema de voz aqui. Então você vai usar um aparelhozinho aqui e vai para todo lugar do mundo e vai conversar o quê? O idioma, normalmente. Isso, então, eu estou dizendo, os professores de linguagem, infelizmente, vocês podem ter emprego em menos de 10 anos. Que isso, Samuel? Em menos de 10 anos. Não. Eu estou aqui lutando para aprender inglês, espanhol, você me desanima desse jeito? Então, eu vi recentemente, os iranianos, não sei, fizeram uma lente para enxergar os cegos. Então, os cegos enxergar. Porque ela é toda computadorizada. Agora imagina quando eu colocar um chip nessa lente que possa transformar em uma tela de computador. Aí, realmente, nós vamos romper as linguagens e as barreiras de separação. Mas o nosso tempo esgotou.
Nós temos que encerrar, desejando a todos muita paz. Tenham uma bela semana e fiquem com Deus. Isso. Bom, então